esse Brasil Ferrari, como tem sido sempre, agora, cada um na sua casa. Não podemos mais fazer aglomerações, fazermos reuniões de grupos. Então, hoje, aqui no encontro, nós vamos conversar com uma pessoa muito especial, como todas que eu sempre convido, que é Benhur Rava. Eu já acho que ele é especial até no nome, né? Benhur Rava é um nome diferente, não é Benhur Rava? Como é que estás na quarentena? Boa noite, Dirce. É uma satisfação e uma alegria estar contigo no programa, uma honra ter sido convidado. Obrigada, alegria minha. E, bom, a quarentena a gente vai fazendo como dá, não é? Com muita paciência, muita parcimônia, trabalhando em casa, fazendo contato com os amigos. E o bom é que as redes sociais acabam nos aproximando. Então, nós temos aí o Facebook, o WhatsApp, o Instagram, o Telegram, enfim, todas as redes sociais para nos aproximar dos amigos, e também são grandes ferramentas de trabalho. Então, a gente está aqui, né, acompanhando essa pandemia, rezando para que tudo corra bem e pedindo que as pessoas fiquem em casa, usem a máscara e que se cuidem. Exato. E a coisa mais importante é a vida. Exato. O Benhur é advogado e o Benhur é professor. O Benhur reluta um pouco em dizer para a gente os títulos dele, sabe? Eu vou falar só aqui entre quatro paredes. Mas eu sei que o Benhur já trabalhou no Tribunal de Justiça Esportiva, que é uma coisa muito séria, muito interessante, que os gaúchos estão sempre de olho nisso. Também no PROCON, que é outra experiência muito, muito interessante para todo porto-alegrense. Então, Benhur, quais são as suas especialidades no direito? Diz agora, revela. Olha, Dirce, eu me formei na PUC em Direito, né? Concomitantemente ao curso de Direito, eu fiz o curso de Ciências Sociais na URGS. O teu curso. Meu colega. Uhum. Exato. Mas acabei não concluindo, porque o Direito te absorve muito, comecei logo a trabalhar como bancário, então eu tinha, logo no início dos dois cursos, eu tinha 3 turnos, na verdade. Eu tinha a PUC pela manhã no Direito, ia correndo para o centro de Porto Alegre, onde eu era bancário, no Banco Safra, na Praça da Alfândega, e terminado o expediente, eu corria para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas depois, como o campus do Vale era muito longe, e tinha muitas outras atribuições, tanto profissionais, e aí logo em seguida também comecei a estagiar, depois que saí do banco, em escritórios de advocacia, eu acabei deixando o curso quase no finzinho. Mas... Isso aconteceu bastante, inclusive porque as ciências sociais foi talvez o primeiro ou segundo curso que foi para o campus. A gente também tinha, quando eu já era professora, que dar aula no campus e dar aula no centro, aqui perto da Redenção. Então, isso ficou bastante difícil no início. Agora não, agora a aplicação está todo lá, muito diferente. Mas, assim, então, quais são as tuas especialidades no direito, que tu também és professor? Bom, então, essa paixão das ciências sociais nunca abandonei, tanto é que, uma vez formado em Direito, eu fui estudar na Itália, fiz uma pós-graduação e como pesquisador, mais como pesquisador, fiquei na Itália, na Universidade de Roma, estudando Direito Internacional, Direito Público, Direito Constitucional, e voltei, e aí logo em seguida comecei a lecionar, primeiro na UBRA, em Canoas, na Faculdade de Direito, onde fui professor para a primeira turma de formandos da UBRA, e fiz a especialização em Ciência Política na PUC. Depois fiz o mestrado em Direito Público na Unicinos, onde também já era professor na Unicinos, e depois, então, para te ver que essa minha vinculação com o direito, ela é uma abordagem multidisciplinar, ou eu trabalho muito com a área do direito vinculado à ciência política, ao direito público, as questões da administração pública, as questões da teoria do Estado, né, um pouco do direito constitucional. Então, a minha base de estudo, de pesquisa, é o direito público, trabalhando sempre com o direito constitucional, o direito administrativo, e durante muito tempo fui professor de direito tributário e financeiro.
Então, essas questões do Estado, da política, da administração pública, sempre me ocuparam. E na vida profissional, eu tenho me ocupado um pouco dessa área de direito público, né, junto ao Tribunal de Contas, assessoria a prefeitos, a vereadores, e também, por conta disso que tu disseste, durante o governo Olívio Dutra, do qual muito me honra ter servido a esse governo, eu fui, primeiro, o chefe do jurídico da Secretaria do Trabalho e Assistência Social, na gestão do então, deputado Tarcísio Zimmermann, e logo em seguida assumi, até o final do governo, a coordenação estadual do PROCON. Então, ali nós tínhamos uma responsabilidade de cuidar da defesa do consumidor no âmbito estadual, mas também éramos muito demandados em Porto Alegre, porque na época não existia o PROCON em Porto Alegre, o PROCON municipal. Então, o PROCON estadual, por estar na capital, ele fazia as duas vezes. Então, depois municipalizou. Hoje o PROCON municipal tem uma estrutura muito boa, funciona, mas na época não. Então, nós dávamos esse atendimento, tanto para o estado todo, para os municípios, quanto para Porto Alegre, onde a demanda era muito grande. Então, também, no escritório, às vezes, aparecem coisas relacionadas ao direito do consumidor, que com muito prazer eu tenho atendido aí, principalmente nas questões de planos de saúde. Sim, porque realmente as coisas são... A pessoa não é estratificada, né? É no todo. Então, realmente, as questões misturam a parte social, a parte do trabalho, enfim. Mas eu quero te perguntar uma coisa. Tu sendo professor e sendo deputado, olha aí o que eu disse, sendo deputado, sendo advogado, sendo professor e sendo advogado, quais são as dificuldades maiores que tu encontraste para parar nessa pandemia, inclusive de uma hora para outra, e tu estás conseguindo resolver alguma coisa ou parou tudo? Porque eu acho que a parte de advogado não parou, né? Está toda sendo feita online, não sei. Como é que está resolvendo isso? Sim. Não, eu não tenho lecionado ultimamente. Né? Eu dei uma parada no magistério universitário, me dediquei nesse par de anos mais ao escritório. Eventualmente, tenho aceito alguma palestra ou algum curso de pós-graduação no fim de semana. Então, eu tenho sido advogado full-time. Né? Além das atividades políticas, enfim, mas tenho sido advogado. O que atingiu a pandemia? A pandemia, no primeiro momento, parou tudo, né? Parou tudo, e depois continuaram os processos que estão sendo conduzidos de forma eletrônica, o chamado EPROC. O EPROC, bom, eu não atuo na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho continuou normalmente, porque os processos lá, todos eles já são eletrônicos, não é? No PJE, que é um outro sistema, mas é eletrônico. Eu atuo na área civil, na área federal, né? E ali no federal também é tudo eletrônico. No civil tem uma pequena diferença. No civil tem alguns processos que ainda são físicos, ou seja, os autos são em papel, e os prazos eles pararam, né, suspenderam os prazos, então desde março esses prazos estão suspensos. Ameaçou-se voltar, mas por conta da entrada de Porto Alegre na bandeira vermelha, o tribunal não abriu, então esses prazos estão parados. Mas nos processos eletrônicos, normalmente se continua peticionando, se for no tribunal, a possibilidade de fazer sustentações orais. Então, a advocacia... Isso eu queria te perguntar, quando tem que fazer a defesa, quando tem que julgar, quando tem, enfim, que fazer a defesa oral, como tu falaste, não fica muito difícil isso, nessa situação que não tem o tribunal ali para a pessoa falar, que é enfim, dos papéis mais importantes ali dos advogados, falarem, né, na defesa ou contra. E isso aí não fica muito difícil quando tem que julgar? Faz isso assim online também, Benhur? É possível? Olha, a tradição do nosso processo civil, enfim, ela é oral.
Ainda que tenha coisas escritas, mas o processo ele é o princípio da oralidade, os princípios que a gente tem no direito processual. E o advogado, obviamente, que ele é talhado para estar na tribuna, né? Claro. Na defesa do seu cliente, ou eventualmente quando ele está na acusação junto ao Ministério Público, digamos assim, a verve do advogado é de tentar convencer, né? Ou por escrito, ou melhor, se for de forma oral. Todo advogado fala muito bem. Obrigado, Dirce, mas o problema é o seguinte, é que nós temos aí que conviver com duas realidades. Uma é a adaptação dos advogados a essas novas tecnologias, essas novas plataformas, as lives aí, os webinários, que são os seminários online, tem na academia, não é? Tem provado que, enfim, o mundo inteiro acabou tendo essa criatividade por conta da tecnologia. Se as pessoas estão impedidas de se reunirem presencialmente, virtualmente elas conseguem, de uma forma ou de outra, estarem juntas, discutindo, pensando e vendo soluções para vários problemas da sociedade, inclusive da própria pandemia, Mas isso mostrou uma coisa incrível, né? Isso mostrou a preparação das pessoas, da tecnologia e da adaptação desse atributo que o homem tem de se adaptar às novas coisas, porque o homem tem isso dentro dele. Agora, depois, a gente fala uma outra horinha, tem gente que custa para se adaptar. A adaptação foi muito rápida, né? O pessoal que teve que botar para o ar as lives, botar os seus conhecimentos de tecnologia, as pessoas, cada um trabalhando na sua casa, sem os apoios que tinham. Por exemplo, eu trabalhei muitos anos na TV, muito tempo no rádio, muito tempo, quase 20 anos, e sempre tu tinha o apoio, estava ali o teu diretor, estava ali o teu técnico. Então, isso foi um desafio muito grande, né? E vocês estão conseguindo resolver, então, da melhor forma que dá, né? Na medida do possível, a gente tem que sempre tratar as situações excepcionais como excepcionais. Como excepcionais, exatamente. Não está funcionando de forma normal, então nós temos que ter as excepcionalidades. Agora, a nossa Ordem dos Advogados do Brasil está sendo aqui a subseção do Rio Grande do Sul, está sendo muito diligente, muito cuidadosa e tem tomado várias posições em defesa da advocacia para que não se prejudique o direito de defesa, porque, por exemplo, a realização de audiências, né? Eu recomendava, ou pelo menos se dependesse de mim, que elas não acontecessem, porque aí precisa ouvir a testemunha, a testemunha precisa estar na casa dela, precisa ter um celular, às vezes não sabe mexer. Exatamente. Então, não sabe nem às vezes falar se não está com o seu advogado do lado, que é o apoio. O advogado dá uma segurança. Tantas vezes que quando a gente vê, num tribunal, num julgamento, há uma pergunta e o advogado responde. Responde porque o advogado está respondendo por aquela pessoa. E agora a pessoa tenta falar de casa e tudo. É complicado, nem todo mundo consegue isso, não é? Então, essa é uma das dificuldades que poderia, digamos assim, causar um prejuízo ao princípio do contraditório e da ampla defesa, que é sagrado pela nossa Constituição. Então, eu acho que os juízes poderiam ser mais comedidos e fazer aqueles atos processuais que possam ser feitos para acelerar o processo e que as audiências, possam ser postergadas para quando se voltar à normalidade. Uma outra questão muito importante é relacionada aos precatórios. Existem muitos colegas, muitos advogados, eu mesmo, que tenho aí valores que dependem do recebimento de honorários que dependem não só de precatórios, mas também da conclusão de processos, para poder fazer o levantamento desses honorários. Então, naqueles processos físicos, isso está demorando um pouco, os advogados às vezes não têm conseguido, mas o bom senso sempre como dizia Aristóteles, a justa medida, ou seja, achar-se um meio para todas
as problemáticas que a vida nos põe. Então, eu acho que é a busca da justa medida no meio que se vai, sem os extremismos, que se vai resolvendo as coisas. Benhur, eu quero perguntar uma coisa bem diferente agora, assim, dar um pulo na live. Quero falar sobre uma coisa que eu conheço tua, que eu já tive mas muitas vezes, prazer de estar junto contigo, de te ver trabalhando, de saborear aquilo tudo. Eu quero falar um pouquinho para ver quem tu és, assim, uma pessoa total, né? Como a gente que a gente não tem divisões. O Benhur, chefe de cozinha. Onde que apareceu isso? Quem foi que te ensinou? Foi vovó, foi mamãe? Te metia na cozinha? Porque tu cozinha muito bem, tu gostas de cozinhar. E esses dias eu vi, inclusive, que eu te tenho no meu Facebook, que tu já começaste a fazer as tuas delícias desde do que te chamar de breakfast, de escrever em português, do breakfast. Desde lá, tu já faz, e tu renova, e tu faz outra coisa, e faz outra coisa. Onde surgiu, como surgiu, quando surgiu o Benhur, chefe de cozinha? Que, aliás, eu hoje me arrependo de não saber cozinhar. Eu assisto programas de cozinha assim como se eu fosse uma grande cozinheira, porque eu acho que a cozinha é amor, a cozinha é uma arte. E aí, tu falaste das medidas, pois a dose, a medida na cozinha, a criatividade. Onde surgiu isso, Benhur? Olha, Dirce, por gentileza tu usar essa expressão chefe de cozinha, porque mas eu não chefe de cozinha. Não, chefe de cozinha é uma arte ímpar. Eu jamais me considerarei um chefe de cozinha, até porque não tenho formação para isso. O meu sonho de juventude era ter feito um curso do Senac. Espero ainda, quando tiver um tempo, fazer o curso de cozinheiro profissional do Senac. Muito bom. Eu me considero, na verdade, um cozinheiro amador. Não, é mais que isso, é uma beleza a comida dele. Não. E a gente vê que tu tem prazer. Mas prazer. É o prazer daquelas pessoas que têm um hobby, que têm um gosto e fazem isso com prazer, mas daí a ser denominado chefe seria muita petulância. Meu filho, eu estou te denominando chefe aqui. Eu não sou uma advogada, mas sabe como é, né? Eu tenho aqui a minha live, tu ficasse chefe agora. Por mim, eu te dei o título. Gosto de cozinhar porque, primeiro, eu acho que a cozinha é um ato de sociabilidade. Em roda, eu por parte de pai, o Rava é italiano, não é? É uma família de origem... Primeira, bem atrás, é uma família judia e italiana. Uma tradição que depois, obviamente, essa tradição se mantém por conta da avó. É catalão isso? É catalão? Não, é italiano. Eu sou por parte de bisavô, aliás, trisavô, do norte da Itália, tá. Mas a minha bisavó é da Calábria, de Malito. Então, é terra bem linda, a Itália é uma terra muito linda. E casou. Mas quando é que tu começaste? Tu te metia na cozinha da vovó? Como é que é? Não, então, eu entendo assim... Que é autodidata, né? É autodidata na cozinha. Muito de autodidata. Então é isso, eu acho que a cozinha é um ato de sociabilidade. Tu reúne as pessoas ao redor da mesa onde tu está cozinhando, e depois o ato de servir, o ato de conversar, é tudo um processo. Mas eu comecei olhando a minha mãe, tentando fazer algumas pequenas coisas, acertava, errava. Depois fui escoteiro, e aí, como escoteiro, eu era o intendente da família. E o escoteiro... A fazer a sopa de pedra, e fez a sopa de pedra. Não. Mas a sopa de pedra é uma maravilha. O escoteiro, como intendente, é aquele que cozinha para a patrulha, então comecei nos acampamentos a cozinhar, né? Desde as mais básicas, que a gente basicamente os enlatados que tu leva para um acampamento, e aí tu faz massa com guisado, faz um carreteiro, faz um pão de caçador, que a gente chama. Que a gente diz do dia a dia, né? Comida caseira. Mas isso que eu te falei, a sopa de pedra, que eu tinha um tio, Zeca, José Moire,
ele era escoteiro, e ele me dizia, a sopa de pedra é uma beleza. O que é a sopa de pedra, tio? É que a gente bota uma pedrinha, lavadinha, depois a gente bota sal, pimenta, espinafre, louro, coentro. É a sopa de pedra, bota o que quiser. Era dos escoteiros, eles mexiam, que era a sopa de pedra. Começava do nada e botava tudo que tinha. Mas que idade, assim, mais ou menos, tu tinhas quando tu começaste a te envolver com a cozinha? Com 11, 12 anos, eu comecei a mexer nas panelas. Mas, e te incentivava, o pessoal te incentivava. O dia, sai daqui, não incomoda. Não. Sempre, qualquer coisa que uma criança queira fazer tem que ter incentivo. Isso mesmo. O que mata, muitas vezes, o pendor de uma criança é a castração, seja em qualquer tipo. Então, se houver uma certa receptividade, um apoio, né? E dali depois cozinhando para os amigos, fazendo churrasco, fazendo massas, fazendo risotos. Então, mas assim, Dirce, não é lá uma grande cozinha, né? Uma cozinha especializada. Mas eu estou convidada para, depois da pandemia, imediatamente ir comer um risoto contigo. Já foi feito esse convite. Eu já aceitei. É o meu primeiro programa social pós-pandemia. Outra faceta de Benhur Rava. Eu te conheço um pouco, hein, Benhur? Não tudo, mas bastante. Benhur Rava gosta muito de música. Gosta muito de música, mas eu diria, pelo que eu vejo ali, né, Benhur, tu que vai me dizer, tu és uma pessoa eclética ou tu tens, assim, umas áreas... Não, gosto de música italiana, gosto de música americana. Como é que é? Porque cada fim de semana ele bota andando de carro, dirigindo o carro ao som de fulano de tal. Passando o fim de semana ao som de fulano de tal. Quais são as tuas preferências? É outra área que eu acho, tu vê que eu estou né? Mas é verdade. Eu acho que a música... ela muda comportamentos, a música é uma coisa muito importante na vida da gente, tá? Tu muda o teu comportamento de triste para alegre, de não querer fazer para fazer. A música, ela te leva também para lugares de nostalgia, mas a música é muito importante. Então, que tipo de música tu gosta de ouvir? Tu tens vinil? É isso? Eu tenho muito vinil que o meu filho guardou, o Rogério Ferrari. Tu ouves isso ou como é que tu faz o contato aí com a música? Música como a cozinha é outra paixão, assim. Na verdade, eu tô trabalhando, eu tô com o computador ligado, tô com o celular ligado, tô sempre com música. Uma coisa de música, né? Podemos até falar de uma outra paixão minha, que é o rádio. Tu és uma mulher de rádio, não é? Eu sou... E o rádio, olha, o rádio está pegando mais força agora, hein? Eu sou um aficionado desde sempre do rádio, de ouvir rádio. Onde tu vai, ele pode ir contigo. O rádio, onde tu vai, ele vai contigo. Ele vai se tornar mais importante ainda agora. Eu sou um aficionado desde sempre do rádio, desde pequeno, ouvindo as grandes rádios aqui de Porto Alegre, desde a Rádio Continental, AM 1120. Qual era o prefixo? Era 1120, se não me engano? Acho que era. Eu não sei. Eu fiz estágio na Farroupilha. Ou era 1200? Prefixo. Depois eu trabalhei na Itaí, na Guaíba e na CBN. Só que eu gravava daqui para a CBN de São Paulo. Mas é uma experiência muito rica. A minha mãe ouvia muito rádio. Como ela era dona de casa, então o rádio estava sempre ligado, ouvindo todas aquelas rádios dos anos 70. Itaí, Farroupilha, o Saião Lobato. É um companheiro, né? É um companheiro. De Assis. À noite tinha um pouco depois, o Jaime Kopstein, né? O Jaime Kopstein, uma grande pessoa, sim. Eu virei um ouvinte nas madrugadas do Jaime Kopstein. Então era maravilhoso. Desde sempre eu gostei de rádio. E por conta do rádio, além dos programas jornalísticos e esportivos, eu gosto muito da música, né? Então a música ela está presente na minha vida diariamente. Bom, agora, se nós falarmos de estilo, né, eu gosto de todos os estilos que sejam de bom gosto, né, que sejam efetivamente de uma música que tenha uma mensagem, que tenha uma melodia, que tenha uma musicalidade. Então, por isso que eu gosto... Que tem uma letra, né, uma letra bonita. Então eu gosto
dos clássicos todos, por exemplo, dos standards, eu sempre brinco que eu nasci na época errada. Eu gostaria de ter nascido nos anos 40, anos 50, porque eu sou um fã do Frank Sinatra. Então, eu também. Eu gosto muito de Frank Sinatra, gosto muito de todos aqueles estilos, né, dos musicais, das standards da música americana. E por conta disso também gosto do jazz. Sou um amante do jazz, né, das várias formas e manifestações de jazz, desde o jazz das big bands até o jazz moderno, né? E gosto do rock dos anos 80, dos anos 70, o rock progressivo, gosto... Olha aí, o rock progressivo. Isso é chique, eu não sabia rock progressivo, o rock universitário. É muito interessante isso, né? E também essas denominações. E gosto também muito da nossa música popular brasileira. Né? O samba de raiz, então. Samba, que é uma manifestação cultural nossa, genuína, grandes artistas, sou um fanático pelo carnaval, então não poderia não deixar de gostar do samba. Revelação, mais uma revelação sobre o professor e advogado Benhur Rabi. Desfilou no Salgueiro. Sim, eu sou Salgueiro na Avenida, desfilou no Salgueiro Bate, coração. Não era esse ano, era mais recente. Aí eu assisti. Eu estava nos Estados Unidos e minha filha Adriane localizou vocês já desde a concentração do Salgueiro. Foi um milagre, mas foi verdade, tanto que ela colocou no Facebook e tudo. Né? Na verdade, é uma experiência, né? É uma afinidade clubística, né? Por ser colorado, eu sou aqui em Porto Alegre imperadores do samba, porque é vermelho e branco, e no Rio, também por conta dessa afinidade, sou salgueiro. Né? Sou salgueiro, acho que... Aí já fica convidado para ser Guarani de Bagé também é vermelho e branco. Já está convidado, vai torcer também pelo Guarani. Mas aí eu acho assim... O carnaval é uma grande manifestação. É uma grande manifestação. O maior espetáculo a céu aberto do mundo, né? É o carnaval. Assim como dizem que a maior casa noturna é em Havana. Eu estive lá, inclusive, no Tropicana. Ali seria uma casa, ela é aberta, fica dentro de uma pequena floresta, uma coisa fantástica. E o carnaval é a maior manifestação de uma tradição, de uma cultura, né, da música brasileira, de fato é. Eu só estou falando dessas coisas porque eu quero mostrar, sim, as várias facetas que tu tens na tua vida, porque a gente é holística, né? A gente não é esse pedaço, aquele pedaço, não. Tem horas que vai ser trabalhado, mais uma coisa, mais outra. Mas eu quero mostrar com isso, assim, a tua sensibilidade, sabe? O teu bom gosto. Não precisa agradecer de novo depois do chefe de cozinha. Mas realmente eu vejo, porque eu acompanho, cada vez tu estás com aquele som e tu fica assim, tipo, fazer quase um estudo, que naquele fim de semana, então, eu estou escutando tais tipos de música. Bom, mas agora nós vamos começar outras coisas mais complicadas. Não, mas complicadas não. Só deixa eu completar uma questão para não... Assim, as pessoas, elas tendem, muitas vezes, a esnobar um tipo de música, dizendo que ela é menor ou que ela não tem um valor por conta do gosto dela. Na verdade, o gosto musical é de cada um. E isso a gente tem que respeitar. Né? O que não pode é a gente querer impor um determinado gosto, né? Porque cada grupo social, independente de condição econômica, raça, tem os seus gostos, as suas tribos, como a gente diz. A sua história, então, né? É importante que a gente respeite esse gosto das pessoas. O importante é que as pessoas se sintam bem com aquilo que elas estão ouvindo. Verdade. Às vezes eu acho que a gente pode ser que não goste muito daquele tipo. Mas não sei se deu uma paradinha aí, Rogério Ferraz, ou não.
Às vezes Não, eu eu estou acho te que a gente... ouvindo. Ah, eu também. Às vezes eu acho que tu pode não gostar muito, como tu disseste, cada um tem o seu gosto. Mas geralmente a música, ela vem de uma história, de uma tradição, ela vem até de uma vivência. Quem mora numa favela, quem mora numa cidade pequena, quem mora numa cidade grande, não é? A tradição, como aqui a tradição gaúcha. Então eu estou contigo também. Eu acho que pode gostar, não gostar, gostar mais. Uma música faz um sucesso tremendo, que eu soube a história agora, aquela música do filme Casablanca, aquela maravilha, A Time Goes By. quando todo. É isso mesmo. Nos Estados Unidos, esse filme, quase todos os anos, ele volta para alguns cinemas durante, assim, 3 ou 4 dias. É uma tradição. E eles queriam fazer um final em que a Ingrid Bergman ficasse junto com o Bogart. Eu queria muito ver esse filme. Eles queriam fazer isso, mas nunca fizeram. Né? Olha aí, Rogério Ferrari podia fazer esse filme, o Bogart junto com a Ingrid. Porque é uma maravilha aqueles dois, né? Ela lindíssima e ele está arrasando, né? Bom, Tomara que não então... mudem o final de Ben-Hur. Não, isso aí é outra coisa, isso não vai mudar. Daí o seguinte, velho, passa todos os anos nos Estados Unidos, quase todos os anos, 3, 4 dias aquele filme, mas é assim, 3, 4 dias, um fim de semana. Tem gente que vai naquele fim de semana 3 vezes assistir. Sai de uma sessão e volta para outra. Tanto é a loucura por aquele filme, e aquele filme tem muito dentro dele a música. Porque aquele filme, quando foi feito, ele não tinha essa ideia, nem a Ingrid Bergman, nem o Humphrey Bogart, pelo que eu li e ouvi, não tinham ainda a fama que eles tiveram depois. E o filme não tinha tantos recursos, ele é feito em branco e preto, não é? Que às vezes tem que ser em branco e preto, que é melhor do que colorido, eu sei disso, né? Mas a Sim. música, ela é eterna, aquilo ali é eterno, não tem quem escute aquela música, quem escute o New York, New York, quem escute um grande samba brasileiro, que nem do Salgueiro explode o coração, e que não pare para escutar, porque aquilo mexe com a gente, né? E tem até um samba que diz, o samba que mexe com a gente, é isso aí. Mas bem, vamos para Mas outras coisas. Agora eu quero falar mais de música. tu sabes que esse post que tu te referes, que eu coloco o som do sábado, geralmente no É, o Facebook, som quando do eu sábado. coloco 4 capas de Exato. CD. E falar em capas, né? Eu não, É. desculpa, eu não te Por isso respondi. eu vejo que é Também sou vinil, um né? aficionado pelo vinil, né? É. O vinil enfim, o CD veio como uma grande revolução, uma grande novidade, mas É. provou que ele tinha Compactou. pernas de vidro. E Sim. o vinil está voltando, graças a Deus, porque ele tem uma acuidade mais sonora, uma formação melhor para quem gosta de ouvir, né, a música na sua. O CD tem vários problemas, né, além de riscar, e já é uma tecnologia que está hoje superada diante desses Spotify, Deezer e outros tocadores de música nos celulares ou no computador. Mas eu faço de propósito, quer dizer, num certo sentido, eu faço de propósito aquele post no sábado, e onde eu rememoro algumas, de propósito, algumas coisas antigas, até para não. Uma questão de memória, para as pessoas saberem. Né? Nelson Gonçalves, Nelson Martins, Carmen Miranda, Dorival Caymmi. Tem gente que não conhece, a gurizada de hoje não tem um costume de ouvir esses grandes compositores, não é? Burt Bacharach. Então é importante que a gente, às vezes, tenha... Para divulgar, né? Para mostrar como eles eram. Exato. Tu sabes que o Nelson Gonçalves e muitos outros que tu está falando aí, eles ficaram famosos porque falassem em rádio e falassem nesses grandes cantores, e muitos deles, como o caso do Nelson Gonçalves, ficaram famosos através do rádio. Naquele tempo não tinha televisão, não tinha nada disso. Rádio Nacional, tá? Sim, ficaram muitos deles famosos. Eu, como eu te disse, como eu sou ouvinte
de rádio enfim, dos anos 70 para cá, eu tenho assim uma Alô? Estamos tendo algum problema de conexão aí com o Benhur. Eu vou aproveitar para ler aqui algumas mensagens que a gente está recebendo. Tá. Né? Tá certo. Aqui é o Guilherme Ferrari dizendo que... O Guilherme Ferrari é de Estados Unidos. É um grande advogado e grande chefe sobre o Benhur. Né? E o Guilherme também é um chefe de cozinha, também, olha aí. Então, é uma mensagem muito interessante, de valor. E a Regina Gil, que queria conhecer as preferências literárias do advogado, quando ele reconectar. Opa, aí tu pode perguntar para ele. Vamos perguntar para ele. Não? Caiu, mas então a gente está vendo aqui alguns comentários, Benhur, e um deles é a Regina Gil perguntando as tuas preferências literárias, se tu quer comentar alguma coisa sobre isso. Mas antes disso, ainda aqui, temos comentários aqui da Lígia Brasil, da Maria Angélica Log também entrando. Isso é Capão da Canoa. Rosane Assis Quintão Barcelos, dizendo que a Dirce é uma ótima cantora, não sei se ela vai dar uma palhinha para nós hoje aqui. Não. A Cristina Dornelles, maravilhosos, e fazendo um desafio, dizendo que eu fui desafiado aí. Né? Que beleza. E olha só, Vera Fagundes, oi, cheguei, Dirce, aqui de Orlando, chegando de Orlando. Né? A Mônica Adams Esperotto também, mandando um abraço para a Dirce, oi, querida. Olha, a Mônica do turismo, das viagens. E, enfim, vários comentários aqui, um comentário jurídico aqui, a Fernanda Barata Silva Brasil quer saber se que tipo de demandas surgiram em função da pandemia. Mas vamos voltando aqui então, Benhur. Conhece essa moça, Benhur, a Fernanda Barata Silva Brasil? Olha, mais ou menos. Eu quero retomar aqui. Antes de cair a conexão, eu queria retomar, então, por conta de ser ouvinte de rádio, eu tenho uma saudade muito grande do Fernando Veronese e do Glênio Reis, né, que foram dois grandes radialistas que tinham na música uma experiência assim universal, dava um leque de opções para a gente ficar ouvindo. Eu ouvia às noites, às madrugadas, não é? O Fernando Veronese na Guaíba, depois passei a ouvir o Glênio, e na área do samba, o meu amigo Cláudio. Né, o meu amigo o Cláudio maravilhoso. O Cláudio também, na madrugada, a gente ouvia muito. Sim, as noites de domingo sobre o carnaval. Mas nós vamos ter que responder as perguntas, doutor. Com o Matias Flack. Então, essa questão maravilhoso. Geraldo Flack. Não, Matias Flack, irmão dele. Matias Flack. O irmão dele. E ele também foi maravilhoso. É do samba. Tá, mas agora atenção, temos a pergunta aqui da Regina. Aliás, o primeiro que se manifestou foi o Guilherme, que gosta de cozinhar e que é advogado, tem grandes elogios aí para ti. Eu disse, ele vale, porque ele se formou agora em Miami esse ano, e ele cozinha muito bem também, daqueles que gostam, sabe? Bom, mas aí vem duas perguntas. Uma, teus gostos literários, rapidamente, porque nós temos muita coisa para falar, e outra, as demandas que mais apareceram, que é da doutora Fernanda. Então, temos uma de literatura e temos uma de advocacia. Vamos para a literatura primeiro, né, para ter uma coerência. Quais são os teus gostos literários? Porque a literatura sempre fez parte da minha vida, desde muito jovem, ou seja, a literatura ela é tradicional, não é? A gente lê por gosto, por prazer. Então, não teria aqui muito o que falar de literatura, porque é inato, não é? Da minha pessoa como advogado, não é? Uhum. E essa parte, que demandas mais apareceram na hora da pandemia no teu trabalho de advogado? Olha, basicamente, como eu te disse, nessa área do consumidor, as questões relacionadas a planos de saúde. Muitas pessoas ficaram desassistidas, precisando de internação, né? E isso a gente se depara com as questões negativas de internação por parte dos planos de saúde, abusos na contratação,
exigindo verdadeiras cláusulas abusivas. Então, sempre são coisas assim que precisa que o advogado defenda o interesse do seu cliente. E às vezes também é uma situação emergencial, né? Que acontece de uma hora para outra. Às vezes a pessoa precisa ser internada para continuar um tratamento, para fazer uma cirurgia. Sim. Então, é preciso que se tomem as precauções. Agora eu vou partir para outra coisa, já que eu vi que tu é um homem de multifacetas, né? Então, é o seguinte, vê se tu entende aqui a pergunta da professora, né, que não é uma advogada. O seguinte, eu vejo as pessoas agora na pandemia, tem que usar máscara, tem que fazer distanciamento, tem que não sei o quê. Tem umas pessoas que dizem assim, não, eu tenho meu livre-arbítrio, as que vão até lá para a religião, eu tenho meu livre-arbítrio. Então, eu te pergunto o seguinte, decreto existe ainda, assim, para dizer para as pessoas façam ou não façam isso? Ou o decreto hoje são as tais medidas provisórias, que eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de entender por que houve uma medida provisória? O decreto passou a ser a medida provisória ou eu estou errada? E quando é que um decreto ou que vira uma lei? E aí, então, tem que estar de máscara, se for num lugar social. Estou pegando um exemplo só. Enquanto não virar uma lei, não for promulgada, né? Então a pessoa pode fazer o que ela quer, não pode fazer em função de solidariedade humana, de empatia, etc, etc. Quando é que isso passa a ser, agora tem que cumprir e pode até ser punida por não cumprir? Como é que funciona isso? Pode pegar o exemplo da máscara ou outro que tu queiras, que tu acha mais interessante. Olha, Dirce, a Constituição tem toda essa previsão. O rol do chamado processo legislativo está na Constituição Federal. O artigo 59 trata de como o Congresso Nacional, através das suas duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, fazem as leis. Então, no processo legislativo brasileiro, nós temos uma série de leis que a gente pode identificar como uma espécie de pirâmide. No topo dessa pirâmide nós temos a Constituição Federal, depois nós temos as leis complementares que complementam a Constituição, depois nós temos as leis ordinárias, que são aquelas feitas pelos parlamentares, nós temos as leis delegadas, quando esses parlamentares, ou seja, o Congresso Nacional, dá alguns poderes para que o presidente da República legisle sobre determinadas matérias. Depois nós temos as medidas provisórias, que são da competência do presidente da República, do chefe do Poder Executivo. Depois nós temos os decretos regulamentares e depois nós caímos num plano administrativo com as portarias. Aliás, os decretos já estão nesse plano administrativo, né? Os decretos, as portarias, os regulamentos, enfim. Bom, no que toca à medida provisória... Mas enquanto é decreto... Não. Eu estou ouvindo. Tá certo. Segue, tá certo. No regime... Quando é que ela passa a ter que ser obedecida mesmo, né? Não, vamos lá. Quando é que ela vira uma lei? Quando é que vira... Vamos dizer, um decreto, parece que as pessoas... Não, um decreto não é uma lei, são coisas distintas. Exatamente. Isso que eu quero saber bem. No regime anterior da Constituição de 67, com a emenda de 69, nós tínhamos a figura do decreto-lei. O decreto-lei era da competência do chefe do Executivo, ele baixava o decreto-lei e o decreto-lei começava a ter vigência e o Congresso Nacional tinha que se manifestar sobre ele dentro de um prazo para que ele fosse mantido, ou rejeitava-se. Acabou o decreto-lei no novo modelo da Constituição de 88, buscando inspiração na Constituição italiana, nós criamos a medida provisória. Então, a medida provisória tem mais ou menos esse efeito, que nos Estados Unidos são os decretos executivos, né, do presidente. O presidente baixa uma medida provisória, no momento que ele baixa a medida provisória, ela passa automaticamente a funcionar, a produzir efeitos, e o Congresso tem um prazo, né, de 60 dias para se manifestar, dizendo se aquilo ali será mantido, se será alterado ou se será revogado. Então,
Bom, e no ponto de vista das leis, as leis elas têm uma tramitação no Congresso Nacional. Um deputado, nós temos a possibilidade de iniciativa popular, ou seja, o cidadão apresentar uma lei, desde que tenha um X de assinaturas colhidas em todo o país, né? Mas aí são milhões de assinaturas, aí é a chamada iniciativa popular, né? Mas a regra é que o projeto de lei comece no parlamento, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Ele é protocolado, depois ele passa a tramitar nas comissões, de acordo com a temática. Então, ele pode, se for um projeto de lei na área da saúde, ele passa pela Comissão de Saúde. Se ele envolver orçamento, ele passa pela Comissão de Orçamento. Ele passa por comissões, quantas ele tiver que passar. E a última comissão pela qual ele passa é a Comissão de Constituição e Justiça. Na Comissão de Constituição e Justiça se analisa a constitucionalidade dessa matéria e, sendo aprovado nas comissões e tendo o parecer também de aprovação na Comissão de Constituição e Justiça, esse projeto está pronto para ir a plenário. Vai a plenário, é votado, se ele for aprovado pelos quórums, porque também, para cada tipo de lei, nós temos quórums que a Constituição estabelece. Ele é aprovado, ele vai para a sanção do presidente ou para o veto. Se o presidente concorda com esse projeto de lei, o presidente sanciona. Se o presidente não concorda, ele veta. Se ele veta, volta para o Congresso o veto para que os deputados apreciem e possam derrubar o veto do presidente. Uma vez que a lei... Isso pode ser bem demorado, às vezes, né? Sim, pode ser bem demorado, ou isso tem um prazo limite? Não. Tem leis que levam anos, tem leis que levam anos. Né? Então, uma vez aprovada, sancionada, ela vai ser promulgada e depois vai ser publicada no Diário Oficial. E uma vez que é publicada no Diário Oficial, segundo o prazo de vigência que se estabeleceu, ela começa, então, a produzir os seus efeitos. A partir do momento que a lei começa a produzir os seus efeitos, ela pode ser exigida a sua obrigatoriedade. Então, as pessoas têm... E não podem alegar que não conhecem a lei. Justamente o ato de publicar no Diário Oficial é para que as pessoas não tenham a desculpa de que não conhecem a lei. Oficializou. Agora, o decreto. Regulamentou. Agora, o decreto é um ato do Poder Executivo, que está previsto no artigo 84 da Constituição, onde estão as prerrogativas do chefe do Executivo, onde ele complementa, explicita, abre um pouco mais a lei. Então, muitas leis, às vezes, ainda precisam de um decreto regulamentador, e quem faz isso é o presidente da República. A lei, ela traz um determinado quadro, mas é preciso aí tratar das questões de detalhes, de operacionalização, e quem faz isso é o presidente. Então, tanto as leis quanto os decretos, de acordo com a nossa sistemática, precisam ser observados. Agora, um decreto do presidente, ele não pode nem contrariar e não pode querer dizer mais do que a lei disse, porque senão ele vai estar sendo ilegal, e aí ele vai ser discutido nas ações judiciais. Então já há limitações também, a coisa não é tão aberta como... E muitas vezes volta de novo, que não concordaram com a assinatura lá do presidente, né? É um processo muito complexo, né? Eu leigamente acho muito complexo. Essa explicação muito rápida que eu te dei aqui, eu sei, claro. Ela tem uma série de variações, de nuances, de prazos, de ritos, de procedimentos que estão delimitados na Constituição Federal e nos regimentos, tanto do Senado quanto da Câmara dos Deputados. Lá no regimento é que nós vamos ver como é que se dá efetivamente a tramitação de todo um projeto de lei, as comissões, os prazos, prazo para parecer, prazo para análise, prazo para oferecimento de emendas, retirada de emendas, e depois, quando vai a votação, daí nós temos os tipos de votação, votação de liderança, enfim, uma série de questões. E por último ainda, se tudo isso der problema, toda e qualquer lei, decreto, enfim, qualquer norma do ordenamento jurídico está sujeita a ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então, se o prefeito faz uma lei, o governador no estado faz uma lei,
ou o presidente... Por isso que o Poder Judiciário é tão importante, né? No final das contas, o Poder Judiciário é o poder, né? Muitas das discussões... Ele não é mais importante que os demais. Nenhum poder é mais importante. Não é mais importante que os demais, mas pode dar uma palavra final, né? A palavra final sempre vai ser do Poder Judiciário, sem dúvida, mas os três poderes, segundo a teoria do Montesquieu, os poderes, eles são harmônicos entre si e são independentes, cada um cumprindo... Benhur, deveriam ser harmônicos e independentes também. Deveriam ser harmônicos. A regra histórica, filosófica e política e jurídica, eles são independentes e harmônicos. No plano formal. Nós sabemos que nem de formalismos nós vivemos. Nós sabemos que temos aí entra a sociologia. Nós temos interações econômicas, políticas, nós temos as circunstâncias dos homens que são vaidosos, que são apegados ao poder, que fazem conchavos, que julgam muitas vezes presidentes da República sem o devido processo legal, que julgam segundo paixões e interesses políticos, que fazem esquemas para que seus grupos ou determinadas afiliações tenham prerrogativas sobre as demais. Então, isso é que nós temos que sempre estar atentos numa democracia para denunciar, vigilantes para que na democracia prevaleça o Estado de Direito e a Constituição. Porque um país que não respeita a Constituição, não respeita as leis, não respeita as decisões dos tribunais, ou quando os tribunais, ao arrepio da lei, por determinadas vontades pessoais, perseguem pessoas, perseguem as mais altas autoridades, podem até mesmo perseguir o mais humilde. Então, quando se fala em respeito aos direitos e garantias de determinados... para todo mundo. Pessoas importantes que tenham... Não é por causa da pessoa em si, é porque as pessoas são transitórias. A questão é o respeito ao cargo, a liturgia do cargo. Porque é a institucionalidade numa república que vale. Não valem as pessoas numa república. As pessoas são transitórias e passageiras. Numa república, nós temos que preservar e primar pela manutenção das instituições. Porque as instituições é que devem ser perenes e continuarem. Tá, mas agora então me fala uma coisa. Deixa eu te interferir só um pouquinho aqui, que a gente está se encaminhando já para a parte final do programa. Eu gostaria de ver mais alguns comentários que estão entrando aqui. Pessoal, tem mais comentários aqui para nós. Então, depois vocês continuam. A Cleci Brandout dizendo que está adorando a entrevista porque fala de vários assuntos. Novo Hamburgo. Eu sei os lugares, eu sou geógrafo. Adriane Brasil Ferrari dizendo que essa dupla é top. A Cristina Dornelles elogiando a importante abordagem sobre o exercício do poder. E a gente Cristina tem aqui... Dornelles é uma pessoa muito importante, sabe? Uma mulher muito inteligente. E a gente tem aqui algumas questões sobre educação. Primeiro, a Lígia Maria Barata Silva Brasil dizendo ao Benhur que gostaria de ter sido sua aluna. Tá? A Andréia... Minha não, Lígia, minha não. Não falou nada por enquanto. A Andréia Hofmeister Brasil dizendo que o Benhur mostra muito conhecimento. E a Andréia também perguntando se o uso da máscara será obrigatório nas escolas. Como fica essa questão para estudantes pobres? Os governos devem providenciar máscaras para alunos de escolas públicas? E a Ana Cristina Rodrigues, que está falando desde a fronteira com o Uruguai, prestigiando o Dirce, nosso querido Benhur Rava, ela também gostaria de ouvir as perspectivas do advogado para a educação em Porto Alegre. E Clóvis e Andréia Santana dizendo canta, Dirce, canta, Dirce. Eu acho que tem um encerramento, quem sabe. Conceição. Eu conto outro dia, Andréia. Eu acho que a Andréia nem nunca me ouviu cantar. O que é isso, Andréia? Contaram para ti que eu andei cantando. Benhur, tu ouviste as perguntas todas? Sim, ouvi. E agora, por onde vamos? Eu acho que não sei, essa live não vai dar conta de tudo. Eu quero dizer para a Lígia que ela pode se arrepender de ser minha aluna, porque eu, como professor... Sim, agora eu quero dizer para a Lígia que ela tinha que querer também ter sido, mas ela não dá minha aluna. Olha, coisa eu vou te dizer, a parte da educação vai dar outra live muito complicada. Mas vamos entrar nessa. Mas gente aí pedindo canta. Rosane Assis Quintão Barcelos dizendo canta. É que as pessoas...
Tá bem, eu vou cantar outro dia, vou fazer uma live dessas aí, cantando na chuva. É que eu engano muitas pessoas, Dirce. Esse meu jeito brincalhão aqui engana as pessoas, e as pessoas pensam que querem ser minhas alunas, mas depois elas são, e eu vou lá e... o professor pode ser brincalhão, o professor é um artista. O professor não, mas eu reprovo os alunos e depois eles ficam bravos. Olha, o Clóvis e Andréa Santana dizendo sim, senhora, na casa da Fernanda no Thanksgiving. Ah, então ela viu quando eu cantei Conceição, eu me lembro muito bem, vivia no morro a sonhar, com coisas que o morro não tem. Ah, hein, Benhur? Vai ter que me botar um fim de semana, Dirce Ferrari, vou fazer uma gravação para ti. Bom, eu quero que tu respondas a pergunta da André, e da Ana Cristina também. E da Andréia, sobre as máscaras, que era o que a gente estava, que eu tinha dado como exemplo. Então, o Rogério Ferrari pode repetir a pergunta da Andréia. A questão da máscara, a questão tem a ver o seguinte, direito é muito uso de bom senso. Não é só usando da força, a lei tem uma força muito grande, porque ela, por ser cogente, ou seja, por ser obrigatória, por ser impositiva, ela consegue tirar o patrimônio das pessoas e tirar a liberdade das pessoas. Para isso que serve a lei, para fazer com que as pessoas vivam em harmonia na sociedade, sob uma espada que está sempre ameaçando. Essa espada que está sempre ameaçando é a lei, porque os homens não conseguem viver em comunhão, em harmonia, se não tiver algo que os obrigue. Então, saindo fora dessa perspectiva do direito, que é muito dura, o direito tem que ser bom senso. Então, o uso da máscara, em primeiro lugar, é uma questão de bom senso das pessoas para protegerem a si mesmas e protegerem os outros. É uma questão mais sociológica de convivência, né, na sociedade, entre as pessoas que tenham um pouco de noção, né? Porque a nossa sociedade, muitas vezes, ela é uma sociedade egoísta, uma sociedade individualista, uma sociedade no qual as pessoas só pensam em si mesmas. Não, nós vivemos numa sociedade que precisa ter mais solidariedade, mais espírito de comunhão, mais espírito cívico, mais consciência de que os nossos atos são atos que repercutem na esfera dos demais. Então, se as pessoas não são apeladas por campanhas publicitárias, nos jornais, nas TVs, nos rádios, nas campanhas publicitárias, todo dia, sobre a gravidade dessa pandemia, que já morreram 110 mil pessoas por incompetência do governo, né? E não usam a máscara, bom, aí nós temos que partir para o cumprimento da lei, inclusive fazendo e tornando isso motivo de penalidades. Tá, deixa eu perguntar uma coisa. Eu não sei bem que cidade foi, mas entrou uma moça num ônibus que estava todo mundo de máscara, foi essa semana. E ela não queria colocar máscara, uma pessoa discutiu com ela, pararam o ônibus e mandaram descer. As pessoas podem fazer isso, podem cumprir assim? Você não está cumprindo, todo o ônibus, você pode botar para a rua do ônibus ali, ou do que for. Existem muitos... Tem gente rebelde que desafia, que diz coisas grosseiras, que quer partir para briga. Não são rebeldes, são idiotas. Não são rebeldes, são idiotas. Me disseram, são psicópatas, me falaram. Olha, no ramo da psicologia. São idiotas que alegam uma falsa liberdade. Exatamente. Eles pegam a Constituição Federal e fazem uma leitura deturpada, dizendo que na Constituição... Não é a Constituição Federal nada bem. Não alegam que na Constituição Federal... Assim, é o mesmo argumento idiota do presidente americano que usa, nos grupos conservadores, que usa a tese de que há uma liberdade individual e que está sendo violada, que eu tenho direito inalienável de não usar a máscara. Mentira! Essa é uma balela. Isso que eu acho, porque fica uma discussão... A coletividade se sobrepõe ao indivíduo. A Constituição brasileira é uma Constituição solidarista, é uma Constituição de cunho social, é uma Constituição que prevê que o coletivo primeiro e depois o indivíduo. O indivíduo, ele tem liberdades? Tem. Ele tem direitos? Tem. Ele busca, dentro do exercício dessa sua liberdade, mas essa liberdade ela não pode ser usada
como mero egoísmo. Eu sempre digo isso, a liberdade ela deve ser usada com uma finalidade pública. A liberdade minha, tua, de qualquer um, ela tem uma função. Ela não é uma liberdade meramente egóica, uma liberdade egoísta. Ela é uma liberdade que deve estar consciente, conquistada com o outro. Fora disso, nós temos barbárie. Fora disso, nós temos pessoas incivis, pessoas que querem fazer desse seu egoísmo um mero capricho. Então, nesses casos, a lei tem que ser cumprida e essas pessoas têm que ser penalizadas. É um mau exemplo quando um presidente criminoso, como é o Bolsonaro, diz e desafia a regra, a lei, o bom senso, fazendo com que as pessoas sigam um mau exemplo. É o mesmo caso do Trump. Presidentes da República, eles têm que ser respeitados pelo exemplo que eles dão. E quando eles não fazem isso, eles são um mau exemplo para o seu povo. Por isso que eles têm, por isso que deve ter a legitimidade do povo de remover maus políticos e maus representantes quando eles agem em função do bem comum. Eu acho também isso, porque eu acho assim, a autoridade da pessoa, o conhecimento que ela consegue ter através dos seus estudos, a função, o cargo que ela exerce, obriga que ela tenha uma determinada postura. Não é ficar diferente de quem ela é, mas é obrigatório ter uma postura de governador, uma postura de professor, uma postura de presidente da República. Às vezes dizem, mas a pessoa é assim, não, ela pode ser assim, mas não se ela tiver um cargo que é uma autoridade que está dando exemplo para os outros. Benhur, eu acho que a gente daqui a pouco... Estudo não dá camisa para ninguém. É importante que a pessoa tenha estudo, mas que ela também tenha caráter. Eu conheço muita gente que não tem estudo, né, mas que tem caráter, que tem humildade. Não, o que eu quero te dizer é que... da família. Tá certo. Nós temos um político que se diz que tem estudo, mas são os mais egoístas e aqueles que pensam mais em si mesmos e fazem com que esse país seja um país... Tá certo. Mas quanto mais tu tem estudo, quanto mais tu aceita concorrer e aceita teres um cargo de diretor de uma escola, de diretor de uma universidade, de presidente da República, do que for, aí tu tens que assumir aquela responsabilidade. Mas eu concordo contigo. Não, nem sempre. Mas tu terias o dever, é como tu disseste, é o exemplo. É o exemplo. Porque senão dá uma insegurança total para as pessoas, né? Dá uma insegurança total. Autoridade pública, sem falar dos particulares, falando das autoridades públicas. Quando uma autoridade pública viola esse dever, ela deve ser removida do cargo. Para isso, nós temos instituições, temos o judiciário e temos que ter a mobilização popular. Porque quando se viola um dever constitucional, se violou o mais grave das obrigações que um cidadão foi guindado, ou seja, a mais alta magistratura do país, né, que vem e decorre diretamente da eleição popular, a soberania popular, e quando faz isso, faz como um capricho, viola, portanto, esse seu dever. Eu concordo com tudo contigo, eu só acho que a pessoa ela é mais cobrada quanto mais ela teve oportunidade, possibilidade de estudar, quanto mais ela teve oportunidade de galgar os postos, mais ela vai ser cobrada, porque ela teve essa oportunidade, ela aceitou essas responsabilidades, ela achou que ela tinha a condição de aceitar essa responsabilidade. Então, eu concordo contigo, mas acho que eu, pelo menos, cobro mais para quem fez mais. Tem pessoas que não chegaram, e quando a pessoa aceita aquele cargo, aquela função, ela acha que ela pode. Então, se ela pode, ela tem que cumprir. Assim que eu penso. Estou concordando contigo. Sim, mas só eu acho que essa questão do uso de máscara em escola é uma questão secundária. Eu acho que as escolas não podem voltar enquanto nós não tivermos segurança para as nossas crianças. E aí eu já entro no tema da educação que a Ana Cristina, lá da Fronteira, perguntou. Cristina Rodrigues. Porto Alegre hoje tem um grande problema na nossa rede municipal, né, que é o desprestígio dos nossos professores, o desprestígio dos funcionários das escolas municipais, onde não é respeitado o plano de carreira, onde não são respeitadas as vantagens dos professores para sua qualificação,
as horas que eles deveriam estar fora de sala de aula se qualificando para melhorar a sua capacitação no processo de ensino-aprendizagem é muito grave. As últimas gestões de Porto Alegre deixaram muito a desejar com relação a isso. É preciso que haja uma política educacional. Porto Alegre já foi um dos referenciais internacionais em programas de ensino, de aprendizagem, ganhamos prêmios, a nossa escola da rede municipal já foi premiada, tivemos aí pessoas muito importantes que se dedicaram... Eu trabalhei na rede municipal, como trabalhei na particular, e depois na universidade, mas eu trabalhei, por exemplo, Colégio Rio Branco, trabalhei Grupo Escolar Rio Branco, e realmente eram experiências muito interessantes. Agora, uma coisa, Benhur, não precisa botar, não precisa colocar. Eu também estudei no Rio, escola pública, aqui em Porto Alegre, no Instituto de Educação, que é federal, mas é uma escola também que não é particular. Mas, por exemplo, o Instituto de Educação é das maiores referências educacionais no momento que eu estudei lá, um colégio fantástico. Mas, Benhur, não precisamos levar as crianças agora pela saúde. E outra coisa, vão repetir o ano. Essa expressão não existe. O ano não se repete. Não se repete no calendário, não se repete na educação, não se repete um ano. Nunca. A educação é um processo... A aula desse ano não é a mesma do ano que vem. Só um momentinho. Com a didática, precisamos da sociologia, no mínimo. Já nem vou lá na filosofia, que vai ser muito forte. Na sociologia, na psicologia e na didática, que vai te dar metodologia, as técnicas, tu consegue recuperar, entre aspas, tudo que teria que ter ser feito este ano, o ano que vem, tá? Com as mesmas crianças, com os mesmos professores, mas é preciso, isso é uma outra live, que os professores tenham cursos, sejam atualizados, eles vão recuperar tudo utilizando a didática, tá? Esther Grossi, alô, a Marilu Medeiros, Valesca Lemos, essa gente toda sabe. Me dá vontade, às vezes, de ficar triste quando eu ouço dizer, vão perder o ano. O que perdeu o ano? O que é isso, perder o ano? Como se perde o ano? Como se repete um ano desde o primeiro ano primário? Isso não existe. Ninguém repete nada. As coisas vão ser diferentes no outro ano. Quem souber didática, quem souber dentro da didática, metodologia, as técnicas, inclusive técnicas prontinhas, sejam americanas ou sejam brasileiras, ou o que for, vai recuperar, aumentando um pouquinho o número de aulas, dando aula no sábado e usando essa metodologia, diminuindo as férias, etc. Não precisa voltar agora com o risco de ser contaminado e de contaminar os outros. Amém. Mas isso é uma live que tem que ser muito explicada. Daí eu quero aqui, Esther Grossi, a Valesca Lemos, a Ana Margarida Brasil, enfim, a Marilu Medeiros e muitas outras professoras maravilhosas que estão aí, para vir aqui dizer como é que tem que fazer, gente. Para vir aqui dizer como é que tem que fazer, porque ninguém vai repetir ano nenhum, porque nada se repete, nem as águas do rio são as mesmas, né, Benhur? Não existe isso aí. É uma frase que não... Tá solta. O ensino fundamental. Não que a universidade não seja importante, não que o ensino médio não seja importante, mas nós temos que ter uma forma de valorizar, de incentivar e de ampliar a base do ensino fundamental. Porque é com o ensino fundamental que nós vamos formar, né, leitores, nós vamos formar crianças que tenham a formação de um pensamento, de um raciocínio, e depois... Obviamente que mudando e melhorando os outros níveis de ensino, nós vamos conseguir dar um melhor encaminhamento. Mas se tu me perguntasse hoje qual é o grande problema do Brasil, é tributário? Não. É econômico? Eu ia perguntar do Rio Grande do Sul. O Brasil é a educação. Enquanto nós estivermos vendo a educação como gasto, como forma de pedir migalhas nesse orçamento, nós não vamos andar. Não como transformadora, né? De um choque de educação, de um choque de investimentos na área de educação para não só construir mais salas de aula, mas também para valorizar os professores, e valorizar passa por salário digno, passa por plano de carreira, passa por... atualizar, né? Da condição de atualização. O Benhur Raba está terminando o nosso time aqui.
Time is over. E realmente, Benhur, tem que atender aí a fundamental, aumentar matrículas e tal, mas lá da universidade, lá do pós-graduação, onde você foi professor também, vão sair os conhecimentos, as pesquisas, as metodologias, as experiências, para ajudar lá no Jardim da Infância. Benhur Rava, eu só quero te agradecer. Não pensei que a gente ia pegar fogo do jeito que pegou, que até cantar, cantei, Benhur Rava. Então, eu te agradeço muito, foi um prazer enorme conversar contigo. Eu acho que a gente ficava aqui até meia-noite e ainda tinha coisa para conversar. Tinha muita coisa ainda para conversar. Muita. Eu te agradeço o convite, Dirce, uma satisfação. Eu ia te perguntar ainda sobre esses problemas, mas está terminando o nosso tempo aqui, que é mais ou menos 1h15, e nós já estamos em 1h12. 1h12. Eu quero te agradecer pelo convite. E dizer que estou à tua disposição e sempre é um prazer conversar contigo, uma entrevista agradável. Sempre que agradece é o entrevistador, não o entrevistado. O entrevistado está fazendo um grande favor. Eu gosto de valorizar quem realmente cumpre com um papel importante na área da comunicação. Obrigado. Como eu disse, por ser um ouvinte de rádio, eu acho que não se faz democracia, o país não avança se nós não tivermos a capacidade de dialogar, né, de dialogar com o Dirce, né, e conversar. E os meios de comunicação social servem para isso. A gente pode concordar, discordar, mas é importante que as pessoas tenham a liberdade dialogar de verdade. Dizer. Dialogar de verdade, né, Benhur? Quando a gente está dialogando de verdade é porque tu te importa com o outro, porque tu respeita. Porque as pessoas só estão xingando nas redes sociais, as pessoas têm que voltar a dialogar e conversar. Mas mesmo xingando mesmo, numa linguagem bem baixa, às vezes, né? É verdade. Tá difícil. Benhur Rava, professor, advogado, não é que toda essa experiência que vocês viram, com toda essa verbosidade do advogado, do poeta, que é essa coisa maravilhosa que vocês falam tão bem, com uma linguagem tão bonita, e que às vezes é difícil para o leigo entender, mas que tu explicasse tão bem ali das leis e tudo. E vamos terminar, afinal, tu já fizesse isso, mas eu gosto de terminar dizendo assim, por favor, respeitem os protocolos, fiquem um pouquinho longe um do outro, usem a máscara, usem o gel, porque isso é para a sua saúde, para a sua vida e para a vida dos outros. Querem fazer uma mensagem de 1 minuto? Não temos mais tempo. Pedindo isso para as pessoas? Não, acho que tu já pediste, Dirce. É só pedir bom senso para as pessoas. Verdade. Se as pessoas tiverem bom senso e respeito umas pelas outras, eu acho que isso já seria um grande passo para que a gente pudesse sair desse mar de intolerância em que nós estamos metidos e que o país cada vez mais se engalfinha e estamos aí numa briga entre facções, né? Isso não vem em proveito de ninguém. O Brasil é muito maior do que isso e nós temos que encontrar soluções não só para essa pandemia, mas nós temos que encontrar soluções de convivência entre todos. Um grande abraço e muito obrigado, Dirce. Eu que te agradeço muito. A gente fica por aqui. Até a próxima live, até o próximo encontro com o Dirce Brasil Ferrari. Obrigado, Benhur Rava.